nós vimos nas palavras do nosso exortador algumas instruções preciosas no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 25, onde Jesus fala do seu jugo. Ou seja, ele quer nos mostrar que caminhar com ele não é difícil, não. É diferente de todas aquelas obrigações e procedimentos que havia no seu tempo estabelecido dentro das comunidades, nas sinagogas. Era um fardo difícil de ser carregado. Havia procedimentos para todo tipo de coisa. Até para fazer as refeições, o homem estava obrigado a lavar as mãos pela lei. Muitas práticas estranhas haviam sido inseridas dentro do templo. E Jesus veio trazer uma nova ordem de coisas. E pode parecer que é fácil a gente compreender Jesus. Mas nos nossos dias, não são muitos os que compreendem esta liberdade. Existem pessoas que preferem seguir cumprindo com aquelas obrigações antigas. E Jesus, ele é uma novidade. Ele é uma boa notícia que veio dos céus para nos mostrar um novo caminho. Alguns aspectos importantes que foram ditos pelo exortador. Primeiro, o Senhor diz: vinde a mim. É o nosso pastor maior nos chamando como se chama as ovelhas. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e oprimidos. Aí é com você. Você que precisa saber se está cansado ou oprimido. Se você está cansado, se você está oprimido, Jesus está te chamando. Não é para você ver se o seu irmão, se a sua esposa, se o seu marido, se o seu pai, se alguns deles estão cansados ou oprimidos. É você que ele está chamando. Ele quer saber se você chegou a esta conclusão. Eu estou cansado desta vida. Eu já não suporto mais o peso desta vida. O fardo das obrigações, das incertezas, dos medos, da insegurança. Eu estou cansado disso. A voz do pastor: vinde a mim. Eu vos aliviarei, ele diz. É uma promessa do Senhor. Mas o que você está sofrendo? Você está com enfermidade grave? Você está com algum problema financeiro que está destruindo a sua vida? A sua família está sendo destruída pelo desentendimento? O Senhor disse: eu vos aliviarei. Por quê? Porque Ele é Senhor de todas as coisas. Não há nenhuma coisa que Ele não é Senhor. A Escritura disse: olha, Ele é Senhor da morte, dos infernos. É o único capaz de abrir a porta para você entrar nos céus, naquela pastagem verdejante que disse o nosso irmão, naquelas águas tranquilas. Isso não só se traduz pela eternidade, mas também por uma vida de melhores certezas. É o que mais nos atormenta, não saber o que vai acontecer amanhã. Ele garante para você que vai dar tudo certo. Não segundo o teu ponto de vista, mas segundo o ponto de vista de Deus,
que quer nos preparar para alguma coisa maior, diferente do que estas coisas que existem nesse mundo. Daí esse chamado, vinde a mim. Por que o cansaço? Por que a opressão? Nós precisamos ter as nossas vaidades desgastadas, irmãos. Nós nascemos vaidosos. O que quer dizer vaidoso? É a gente se enfeitar por fora? Não, nós não estamos falando dessa vaidade. É quando nós gostamos demais da vida. Nós gostamos em excesso dos gozos da vida. Nós desejamos viver o mais possível. O espírito desse mundo, ele concorre para isso em todos os sentidos. É na escola, é na família, é nas amizades, é na televisão, nos meios de comunicação. O espírito desse mundo concorre para que nós sejamos vaidosos, cheios de coisa, cheios de si. E com certeza, quanto mais cheio de si é o indivíduo, mais perto da enfermidade ele está. Ele está criando as condições favoráveis para atrair para ele mesmo as desgraças desse mundo, irmãos. Porque vaidade é individualismo. Individualismo é egoísmo. O que faz um egoísta? Ele só pensa em si mesmo, na sua própria felicidade. Ele não quer saber se vai prejudicar alguém com as suas atitudes para cumprir as vontades do seu coração, da sua carne. Ele não se preocupa com o próximo. Ele não quer saber. Ah, vou resolver. Estou cansado da minha esposa, então vou arrumar uma moça nova aí, uma alma gêmea. Vou passar a vida com ela e tudo mais. Eu tenho o direito de ser feliz. Ele acha que ele está sendo feliz. Deixa a mulher que está com ele há muito tempo, agora ela já está desgastada pela vida, já não está tão bonita mais como era antes. Resolve arrumar uma mocinha nova. Interessante que esse negócio de alma gêmea, ele sempre arruma uma moça nova bonita, não com uma alma da idade dele. E sai por aí fazendo loucuras, sandices. Uma coisa pior do que velho querendo ser jovem, né? Resultado disso, vai para o inferno depois que morrer. É simples. Nós temos, irmãos, que entender que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Nós temos que pensar nas pessoas que estão à nossa volta, nos filhos, na nossa esposa, no nosso esposo, na vida, nas nossas responsabilidades perante Deus, perante o mundo, que é uma comunidade de irmãos. Nós não podemos sair por aí fazendo as coisas sem pensar nas consequências. O egoísta é uma pessoa enferma. Vá atrás das pessoas que são deprimidas, angustiadas, que estão querendo se matar, que estão sofrendo nos consultórios dos psiquiatras, os psicólogos. Conversa com todas essas pessoas durante meia hora, uma hora, para você ver que elas estão sempre no centro da sua preocupação. Elas não estão pensando em ninguém, elas pensam só em si mesmas. Elas querem que as pessoas gostem delas. Elas acham que a solução é elas serem amadas. Irmão, isso é a contramão da vida. Para você poder viver em paz, você tem que aprender a amar. Você não precisa ser amado. Pelo menos é o que diz o Evangelho. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você não precisa de amar, de ser amado por ninguém, irmãos. Você precisa amar as pessoas que estão à sua volta. Os egoístas, os individualistas, os vaidosos no sentido bíblico, são aqueles que só pensam em si mesmos. Não amam ninguém, amam só a eles mesmos. Ora, essa alma está profundamente enferma, não só espiritualmente. Mas se nós conversarmos com um psiquiatra de qualidade, um homem devidamente formado pela experiência, ele vai dizer para você, no fundo de todas as distonias mentais, está o egoísmo. É ele que gera as enfermidades das pessoas e faz as pessoas ficarem atrás de droga, atrás de
de remédios para dormir, tantas outras coisas mais que nós vemos. Jesus, ele vai te ensinar um novo caminho. É uma vida nova. Você não pode vir até Jesus e querer continuar sendo a pessoa que você era antes. Não dá certo. Por quê? Porque nós nos tornamos hipócritas. No sentido bíblico, viu? Ninguém se ofenda. Hipócrita é a pessoa que é religiosa por fora e por dentro ela é a velha alma. A sua vida, os frutos da sua vida mostram que está envolto em egoísmo. Irmãos, nós não podemos construir um mundo pensando em nós mesmos. Para nós construirmos um mundo, nós precisamos pensar primeiro nas pessoas. Não seria isso que Jesus quis dizer? Renuncie e siga-me. Esquece de você e ande comigo. Jesus não está nos chamando para uma coisa nova? Tem pessoas que não conseguem entender isso, irmãos. Eles acham que Jesus está resolvendo problemas. É uma oficina onde você vai lá, Senhor, me dói o pé, cura meu pé. Senhor, eu não consigo dormir, me faz dormir. Senhor, os negócios vão mal, conserta lá. A moça pede um noivo, o noivo pede a noiva. Tudo bem, Jesus dá uma força, dá uma mão, mas não é essa a proposta. É muito maior. Trata-se da construção de uma nova humanidade. Nós não estamos todos ansiosos agora com a eleição que está chegando, que o sistema político se renove para que a gente possa ter uma vida melhor. Está todo mundo sofrendo. Não é isso que nós estamos esperando, irmãos? Que um novo presidente possa trazer para nós uma vida nova? Ora, se vamos na igreja, nós precisamos de uma nova vida. Não dá para continuar sendo como a gente era antes. É algo novo que vai mudar você para melhor. Para melhor. Aprendei de mim. Olha lá no versículo 29, bem no meio do versículo, eu não vou nem ler o resto. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Pronto. É isso aí, só. Vai por esse caminho aí que você vai ver, irmão. Como está tudo certo. Vamos para frente, vamos para o próximo evangelho. Depois de Marcos, o evangelho de Lucas. No capítulo 9. Eu quero fazer uma abrangência de alguns pontos importantes para a gente compreender o que é a nova caminhada. Capítulo 9, no versículo 57, acompanha aí direitinho. Aconteceu que, indo eles pelo caminho, Jesus estava caminhando com seus discípulos. Um deles disse o seguinte: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu para ele: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Alguém que estava com ele, ouvindo as suas pregações, os seus ensinamentos, disse a ele: olha, eu vou com o Senhor em qualquer lugar. O Senhor disse: mas eu não tenho aonde encostar a minha cabeça. As raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde encostar a minha cabeça. Ora, Jesus estava querendo dizer a ele o quê? Que ele não veio aqui para as coisas do mundo, irmãos. Embora nós tenhamos que ter casa, família, mulher, filhos, e devemos viver com intensidade todas essas coisas, é algo maior. Ele veio para nos revelar alguma coisa nova, uma novidade para nós.
Um outro que estava ali disse a ele: Senhor, deixe que eu vá primeiro enterrar o meu pai. Jesus havia dito: segue-me. O pai deste homem havia falecido, devia estar havendo velório lá. E o Senhor disse: vamos comigo. E ele disse: mas eu quero ir embora primeiro enterrar o meu pai. E ele respondeu assim: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ora, irmãos, Jesus não teria dado valor ao velório lá onde o corpo do pai deste homem estava sendo velado. Jesus teria querido ensinar para ele abandonar lá o corpo do seu pai, o velório, e seguir anunciando o reino de Deus. O segredo está nesta palavra: deixai aos mortos o enterrar seus mortos. Mortos de quê? De que mortos? Pois o homem estava vivo. Porque ele usa essas palavras que aparentemente parecem contraditórias. Na verdade, ele queria dizer daqueles que conhecem a vida eterna que está além deste mundo. As pessoas se atormentam tanto com os mortos, porque desconhecem o que está além da morte, irmãos. Nós temos que crer na ressurreição. Nós precisamos entender que a morte é apenas uma passagem dessa para uma outra dimensão. Usando um termo mais moderno, para poder se fazer entendimento. Nós vamos desprezar a vida? Não, nós vamos viver intensamente a vida, mas sabendo que nós estamos nos preparando para alguma coisa muito maior. Jesus quer que nós sejamos vivos. Mas pastor deve ter perdido a cabeça. Eu estou vivo. Jesus não está falando da vida do corpo. Ele está falando da vida do espírito. O espírito só é vivo quando ele tem ciência de quem ele é, o que está fazendo aqui, para onde ele vai e quem é o seu pai, que é Deus. E o seu Salvador, Jesus Cristo. Aí pronto, já estou vivo. Vamos lá no velório, mas antes de ficar lá chorando e desesperando, vamos chorar pela separação, mas vamos falar de vida eterna, vamos pegar a Escritura e vamos ler o Salmo 23, irmãos. Pronto, já dei uma dica. Gente, olha, nós estamos tristes pela partida do nosso irmão, que agora está passando para uma outra realidade. Mas vamos ouvir o que tem a palavra de Deus a nos dizer. Leia o Salmo 23, pronto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Conforta aquelas pessoas que estão chorando, porque elas não conhecem a verdadeira vida. Faça uma experiência. Próximo velório, leve a sua Bíblia na bolsa. Chegando lá, se tiver a oportunidade, diz: olha, você quer que eu faça uma prece? Uma oração? Tem velório que não vai o padre. Tem velório que o pastor não vai. Já foi num lugar assim? É uma tristeza só. Geralmente, pessoas mais humildes, mais pobres, não são de muito interesse dos sacerdotes. O velório fica ali meio abandonado. Aí você pode chegar lá como sacerdote de Deus, ou sacerdotisa, né? Dotado aí da sua santidade, que o Espírito Santo te dá. Abra a Escritura, leia a palavra de Deus para aquelas pessoas, diante daquele momento difícil que a família está passando. Preste atenção como eles vão ficar confortados. Há um sopro naquele ambiente, há uma paz que se faz presente ali, irmãos. Porque alguém que é vivo comunicou a vida àqueles que estavam mortos ali. Não está só morto o que está dentro do caixão, mas também os demais que estão ali sem saber para onde ele vai. Amém? Nosso papel é comunicar a vida
às pessoas. Encerrando aqui esta passagem, um outro disse para ele, olha aí, acompanha comigo, versículo 61. Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Olha a preocupação, sempre a preocupação humana. O Senhor responde uma coisa que eu acho que é bem importante, é isso que eu gostaria que vocês refletissem comigo. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós não podemos viver das coisas passadas. Quantos irmãos procuram a igreja atormentados com o quê? Com coisas que aconteceram há 1, 2, 3, 4, 10 anos para trás. Fatos desagradáveis que marcaram a vida das pessoas, as pessoas se agarram naquilo como uma tábua de salvação. Irmãos, isso é uma atitude própria do ser humano, carnal, que somos nós. Se a gente tiver uma coisa para choramingar para alguém, nossa, a gente conta uma história que não tem fim. O que é que nós queremos com isso? Nós queremos para dizer para as pessoas assim, olha, eu estou sofrendo, dá para você gostar de mim? Olha como o meu sofrimento é maior do que o sofrimento das outras pessoas. Amem-me. Ser apto para o reino de Deus. Ser apto para esta vida nova. Ser apto para ser uma nova mulher, um novo homem, um novo jovem. Eu preciso deixar para trás o passado, meu irmão. O que você fez? Jesus vai perguntar para você? Não é de interesse para ele não quer saber o que você fez. Ele quer saber o que você vai fazer a partir de agora. Então deixa essas bobagens, essa tralha velha que você tem, que você guarda na sua casa mental, deixe para lá. E, Senhor, tira isso, limpa minha alma. Confessa a Jesus, diz, Senhor, minha alma é doente. Me ensina, Senhor, o caminho, Ele vai te ensinar. Não dá para a gente querer uma nova vida olhando para trás. Ah, aconteceu isso comigo. É uma nova postura. Não importa o que foi. Ah, ficou uma marca, pode ter sido um trauma, uma coisa muito grave. Pode ser. Mas a vida com Cristo é tão intensa que daqui a algum tempo, essas marcas que ficaram lá no seu inconsciente, esse trauma que você tem, ele vai se desfazendo, porque ele é escuridão. É escuridão, a luz vai entrando lá dentro de você, vai iluminando. Vai iluminando. As trevas vão sumindo. Daqui a pouco você nem lembra mais. Nem se lembra mais. Uma vez ou outra aparece aquela sombra por ali, você não dá nem bola. Ah, tudo bem? Ah, mas e aquela... Estou com Cristo. Vai para lá. O diabo, ele se diverte em vir até você para te fazer lembrar quem você foi, o que você fez. Ó, você lembra disso? Você não é digno de estar aqui na casa de Deus. Você é um pecador. Diz assim, olha, seu diabo, eu sou mesmo um pecador. Por isso Jesus veio ao mundo para me salvar. Vai cuidar de sua vida. Não é? É assim que a gente lida quando as lembranças do passado, elas vêm nos atormentar. Diz, olha, eu sou de Cristo agora. Eu tenho vida nova. E se ele insistir, você pega a Escritura. A Escritura é nossa arma. Eu leio em voz alta para o danado. Ah, você vai me atormentar? Tá, então vai com a Escritura mesmo, em voz alta, que é para você escutar. Eu leio em voz alta para ele. Ele não gosta da Escritura. Aí pega uma passagem bem, que atormenta bem ele, né? Vou lá no Apocalipse, diz, os seus dias estão contados, o seu reino vai ser dividido, vai acabar porque o Cordeiro vai vir e vai acabar com o seu reino. Você está perdido. Eu penso que o diabo sai triste, vai embora. Ah, não tem jeito mesmo. Então a minha arma está
aqui. Vocês perceberam que eu não falei de juízo, eu não falei de justiça, eu não falei que você precisa ser santo para pegar essa escritura aqui, ó, e usar ela como arma de defesa para a tua vida aqui. Não falei nada disso. Por quê? Porque Jesus não nos cobra nada disso, irmãos. Entra para a casa dele e se defenda com a escritura sagrada. Mas meu filho, minha filha, deixe a vida nova chegar. Esquece do passado. Lembra quando a gente era criança, a gente brincava, corria demais, caía, machucava, fazia aqueles ferimentos, né? E a mamãe ficava brava, dava umas varadas na gente. Hoje não pode dar mais varada nos meninos. A lei não permite. Dava umas varadas, tudo bem e tal. Aí formava uma casquinha de ferida, lembra disso? Assim, aquela casquinha ia formando e tal. E a gente correndo para cima e para baixo. Depois, quando estava quase sarada mesmo, dava uma coceirinha gostosa. Vocês lembram disso? A feridinha vai cicatrizando daquela coceirinha, né? A gente ia lá, anda a casquinha. Pronto, saía sangue de novo. Assim são as feridas da alma. Se você não aprender a deixar para trás as coisas que aconteceu com você, e ficar toda hora lembrando daquilo, você vai alimentando essa ferida, meu irmão, minha irmã. Deixa isso para trás. Deixa Cristo chegar, a vida nova, para adiante, para adiante, para adiante. A gente fazia isso quando a gente era criança, não é? E nós somos crianças espiritualmente. Nós não sabemos ter um procedimento para nós sermos maduros e podermos gozar da verdadeira felicidade. Como bem disse o nosso exortador, que não está nesse mundo. Não é a felicidade que o mundo dá. Que não é felicidade. Acabou o dinheiro, dá uma tristeza danada no caboclo, né? Geralmente felicidade está ligada a dinheiro. Se não tem dinheiro, eu sou infeliz. Não é, irmãos? Não é essa a felicidade. A verdadeira felicidade é a que Cristo te dá. É um estado de espírito. Que com ou sem dinheiro você é riquíssimo. Quando você morrer, você vai levar para lá esta riqueza. O dinheiro fica para cá. E a nossa beleza também, né? Os anos vão passando, a gente vai ficando cada vez mais gordinho e tudo mais. Dá umas rugas aqui, o pessoal põe botox. Mas enfim, não tem muito conserto. No final das contas, chega uma hora não dá mais para esticar. Não é verdade? Então o tempo faz o serviço dele, de nos preparar para a verdadeira vida. Pastagens verdejantes, águas tranquilas. Essa certeza eu preciso ter. Amém? Concluir. Já viram que o pastor conclui diversas vezes na pregação, né? Vou concluir, aí não dá. Outra. Para concluir. Apóstolo Paulo, vocês não precisam abrir não, só lembrar. Quando ele escreve à igreja de Filipos, no seu capítulo 3, ele diz o seguinte. Irmãos, ele estava falando da ressurreição. Ele diz assim, irmãos, eu não julgo que eu já tenha alcançado a ressurreição. Não sei se ainda estou salvo. Percebe? Essa dúvida aqui é o ponto alto da igreja. Você não pode ter certeza, você precisa buscar sempre. O móvel da vida cristã não é encontrar, é buscar. Por isso a gente não pode ter certeza da salvação, até o último suspiro. Então o apóstolo Paulo, falando da ressurreição, ele diz, eu não acho que tenha já alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço daquelas coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão diante de mim. Olha só, é vida nova. Eu esqueço do meu passado. E olha que ele fez muita coisa louca, ele perseguiu a igreja. Andou dando supapos em cristãos. Até concordar com a tortura dos cristãos, ele concordou. Se Paulo não deixasse para trás o passado dele, ele ficaria perturbado. Uma coisa eu faço. Deixo para trás as coisas que passaram e avanço para as coisas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo por causa do prêmio da soberana vocação que Cristo me trouxe.
Qual que é meu alvo? Eu quero ser salvo. Qual que é o prêmio? A eternidade. Se eu não morro, a vida muda muito. Tudo depende do conceito de morte. Se eu acho que eu morro e acabou tudo, eu vou ficar enlouquecido. Eu vou querer desfrutar a vida o mais que eu puder. Até quando eu estiver velhinho, eu vou estar tentando, né? O corpo já não ajuda, mas eu vou estar tentando. Mas quando eu entendo que a vida continua do outro lado, bom, aí já muda muito as coisas, irmãos. Em todos os lugares que eu estiver, eu estarei com Cristo. Nesse tempo, em outro tempo, nesse mundo, em outro lugar, em outra história, não importa. Eu preciso tomar consciência de que eu não sou mortal. Eu sou imortal por causa de Jesus. Ele me reveste de imortalidade. Bom, agora estou tranquilo. Posso seguir. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, Jesus diz o seguinte. Olha só. É tudo no mesmo sentido. Não vos inquieteis. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Irmãos, eu sofri muito com isso. Quando eu comecei a aprender as lições de Cristo, eu me atormentava. Como que eu não vou preocupar com o dia de amanhã? Eu pedi ao Senhor, me ensina. Ele disse, tudo bem, eu vou te ensinar. Aí o que ele faz? Ele tira o recurso financeiro. E você tem para cada dia o que você precisa. Aprenda ou não. Convém aprender. Aí eu quis reclamar com ele, depois ele diz, não, você não tem volta. Você pediu, agora tem que ser assim. Então você não tem certeza que amanhã você vai ter. Ele vai te dar amanhã o necessário. Você pede ao Espírito Santo, ele te ensina. Lá naquela viagem no deserto, no tempo antigo, nos nossos pais, os pais da fé. Quando o maná caía do céu, você não podia guardar o maná, você comia aquele maná. No outro dia de manhã ele mandava outro. Se você guardasse o maná, ele apodrecia. Então nós precisamos aprender que cada dia tem o seu peso. Não posso dormir pensando no que vai ser amanhã. Talvez eu nem me levante, não é? Mas se eu acordar, a primeira coisa que me vem é louvar a Deus pela vida. Senhor, este é o dia que o Senhor fez. E por incrível que pareça, eu estou nele. Outros não estão mais. Eu estou nele hoje, agora aqui. Eu estou vivo. Eu acordei. Vou trabalhar. Vou amar. Vou viver o meu dia. Vou pagar as contas, vou lutar, vou fazer tudo aquilo que a vida me proporciona. Eu estou feliz porque este dia que o Senhor fez, eu estou nele. Alegre-se com o Senhor. Alegre-se de manhã, logo que acordar, acordou, estou vivo, amém. Você não controla seu sono, você dorme, não tem controle. Você não tem domínio para acordar. Ele é que te traz do sono para uma nova vida. Deixe a sua vida renovar. Renove-se. Agradeça a Deus por Ele ter colocado você naquele dia. Isso é muito importante para a nossa felicidade. O amanhã, eu nem sei se vou estar nele, meu irmão. Meu Deus, Ele disse, olha, cada dia eu vou te dar a sua porção. Eu confio nisso. Não tem faltado. Pastor, mas tem sobrado também? Não tem sobrado. Mas não tem faltado. Então sou feliz. Está bem? A gente precisa viver estas coisas, porque isso faz parte da nossa passagem por esta terra. Irmãos, basta a cada dia o seu
mal. Não fique atormentado com o que vai acontecer. Vamos viver o nosso dia, a nossa alma vai estar melhor. E amanhã pertence a Deus. Agora vem para a igreja, não fica longe da igreja não, viu? Vem para cá, vamos trabalhar juntos. Tem muita coisa a fazer por muita gente que está aí fora, precisando dessa anunciação. Vem trabalhar para Cristo. Vem para cá. A gente tem surpresas interessantíssimas aqui na igreja. Deus revela tanta coisa para a gente. Vem para cá, vamos trabalhar juntos. Quem sabe do futuro é Deus. Ele tem poder sobre todas as coisas. Eu creio, o Senhor cuidará de mim e da minha casa. Eu e a minha casa vamos servir a Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor até o fim dos nossos dias. Ele é fiel, eu estou tranquilo. Se tiver alguns problemas aí pela frente, a gente enfrenta. Vamos ser vitoriosos. Quem está com Jesus tem vitória sempre. Amém? Que Ele nos ajude. Vamos em frente, servindo, amando, vivendo, sem fazer mal para o próximo. Amando o nosso próximo. Que Ele nos abençoe e nos guarde nas suas misericórdias. Amém.